Fala, galerinha, professor Marcos Prado, e estamos aqui com mais exercícios para vocês. E sem nenhuma perda de tempo, vamos aí para o nosso próximo exercício, que diz o seguinte: no período, mostra respeito por ele e diz: você é nosso parceiro rumo à sociedade sustentável. O acento indicativo de crase foi empregado porque... prestem atenção, que agora ele quer uma justificativa, né, do emprego do acento indicativo de crase aqui. Então, é muito importante que nós entendamos aqui como é que o processo da crase ocorre. Tá? Não basta que eu saber se a crase está certa ou ela está errada. Eu preciso entender como é que ocorre o processo da crase. Então, aqueles esqueminhas de substituição são ótimos, mas é para eu saber se a crase existe ou não. Aqui ele quer saber o porquê. Então, eu preciso entender como é que ocorre a estruturação do fenômeno da crase. Lembrando que a crase não é um acento, a crase é um fenômeno. E esse fenômeno corresponde à fusão de dois fonemas A. Que geralmente a percepção que as pessoas têm de crase é que crase é a fusão de preposição mais artigo. Não. A maioria dos casos de crase ocorre entre a preposição mais o artigo. Mas a preposição também pode ocorrer com o pronome relativo, como também pode ocorrer com o pronome demonstrativo. Então vamos aqui esquematizar as formas possíveis do fenômeno da crase para que a gente aprenda a justificar o emprego da crase. Então, vejamos aqui. Primeiramente, nós precisamos fundamentar o fenômeno da crase. A crase é um fenômeno caracterizado pela fusão de dois fonemas A, tá certo? E essa fusão será caracterizada pelo emprego do acento grave indicativo de crase, que é o acento agudo ao contrário. Perfeito? A estruturação pode ocorrer das seguintes formas. Vamos lá. A crase pode ocorrer, primeiramente, preposição mais o artigo definido, duas possíveis estruturas para esse caso. Aí eu terei A mais A mais As. Então, gera
a ou as. Perfeito. A crase também pode ocorrer com a preposição mais o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo. Aí nós temos 3 possibilidades para que a crase ocorra. Aí eu tenho o a mais o aquilo, a mais aquele ou aqueles, o a mais aquela ou aquelas. Formando aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Aliás, vou pegar aqui, tudo igualzinho, bonitinho. Olha só. Aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Perfeito? E por fim, a crase pode ocorrer também com a preposição mais o pronome relativo. O pronome relativo. Somente 2 situações podem ocorrer. O a mais o a qual e o a mais o as quais. Formando então o a qual e o as quais. Perfeito. Então, nós vamos aqui perceber que o que nós estamos aqui apresentando para vocês são todas as possibilidades estruturais do fenômeno da crase. Então, a crase ela pode ocorrer de 3 formas diferentes, com 3 estruturas diferentes. Mas, apesar de a crase poder ocorrer com artigo, com pronome demonstrativo e com pronome relativo, nós vamos perceber que existe uma base comum entre os 3. A base comum entre os 3 é a presença de quem? Da preposição. E aí nós vamos nos lembrar de que a preposição ela só pode ser pedida por 2 elementos. Ou ela é pedida por um verbo, regência verbal, ou ela é pedida por um nome, regência nominal. Lembrando que na língua portuguesa, nome é substantivo, nome também é adjetivo e nome também é advérbio, correto? Então vamos aqui escrever para você. Então a base comum aqui da nossa preposição, a base comum da nossa preposição é quem? A base comum dela é ser somente solicitada por quem? Por um verbo ou por um nome, correto? Lembrando que nome na língua portuguesa
São três coisas. Nome é substantivo. Nome também é adjetivo. E nome também é advérbio. Exatamente. Por isso, nós vamos chamar esses quatro elementos de quê? De termos regentes. Porque regem alguém, tá? Ó, lembrando que se é o verbo quem pede, nós temos a chamada regência. Regência o quê? Verbal. Se é o nome quem pede, aí nós temos a regência, o quê? Nominal, correto? Então eu preciso me lembrar que quem pede é só o verbo ou o nome. Nome, substantivo, adjetivo e advérbio. Então são quatro elementos que podem pedir a preposição, chamada de termos regentes. Quem recebe é regido, certo? Quem recebe é regido. Então você percebe que aqui a nossa preposição ela será recebida por quem? Pelo artigo, será recebida também pelo pronome demonstrativo e será recebida também pelo pronome o quê? Relativo. Por isso, nós vamos chamar o artigo de termo regido. Nós vamos chamar o pronome demonstrativo também de termo regido. E vamos chamar também o pronome relativo de termo regido. Então, lembrando que quem pede é regente, é rei, lembra? Os regentes, os reis. Quem recebe, tá? O povo é regido. Regente é quem rege, regido é quem recebe. Perfeito? Então, as possíveis formas de estruturação da crase estão aqui no nosso esquema, correto? Estando aqui no nosso esquema, você não vai mais errar a proposição da crase. Tá? Lembrando que a crase é a fusão de dois fonemas A. Vejam aqui, olha aqui, ó. Vejam, ó. Aí A, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, o A com o A do aquilo, o A com o A do aquele, o A com o A do aquela, o A com o A do a qual, o A com o as, com o A do as quais, correto? Perfeito? E agora, retornando ao exercício, nós vamos ver aqui. Lembrando que o pedido é, no período, mostra respeito por ele e diz, você é nosso parceiro rumo à sociedade sustentável. O acento indicativo de crase foi empregado por quê? Qual é o objetivo? Então, vamos aqui analisar o seguinte. Percebamos aqui que esse A, ele é a contração da preposição a mais o artigo a. Perfeito? Esse a aqui, ele é uma preposição e esse a aqui é um artigo. Quem é que pediu essa preposição? A palavra rumo. Aqui, ó, o rumo. O rumo que devo tomar, substantivo. Então, eu posso afirmar que eu tenho aqui uma regência nominal. E eu tenho aqui o termo regido, que é substantivo, sociedade, substantivo feminino, que recebe a preposição no seu artigo. Então, eu tenho aqui o termo rumo. Rumo a quê? Ó, rumo a quê?
Então, é um nome pedindo uma circunstância de lugar. Ó, rumo a que lugar? Rumo a que lugar? Lugar é uma circunstância. E toda circunstância é obrigatoriamente uma estrutura adverbial. Então, o que nós temos aqui, a sociedade sustentável, nada mais é do que a ideia de lugar. Se eu tenho a ideia de lugar, então o que nós temos aqui é uma locução adverbial de lugar. Correto? Então vamos fazer a leitura agora de cada um das alternativas. Houve a junção da preposição a, que rege a palavra rumo. Não, a palavra rumo ela não está sendo regida. Quem está sendo regida, quem é termo regido, é a palavra sociedade. Então vamos ver aqui, ó, sociedade aqui é termo regido. E já a palavra rumo é termo regente, correto? Então, quando ele fala a palavra rege, rumo, está errado. Porque rege, na realidade, quem? Sociedade. Então, a letra A, ela está o quê? Errada. Vejamos agora a letra B. Houve a fusão da preposição a, que rege o verbo dizer. Está tudo errado. Primeiro que nós vamos observar, e ele diz, ó, diz o quê? Você é o nosso parceiro. Você pode ver que, em primeiro lugar, o meu verbo dizer aqui, ele é VTD. Então, ele não pede preposição nenhuma, porque a pergunta que ele faz é o quê? Então, a alternativa da letra B já está errada, porque não tem nada a ver com o verbo dizer. Quem está pedindo alguma coisa é o substantivo rumo. Rumo a quê? Vejamos agora a letra C. Ocorreu a junção do pronome oblíquo a com artigo a. Como assim, pronome oblíquo a? Nós vamos observar aqui que ocorreu por conta da preposição mais o artigo. Então, a letra C, ela também está o quê? Errada. Vejamos agora a letra D. O trecho a sociedade sustentável corresponde a uma, olha só, a uma locução adverbial, certo? Olha aqui o que nós escrevemos, locução adverbial. De quê? De lugar. Agora vejamos, formada por uma palavra feminina. Com certeza, porque a palavra sociedade, ela é uma palavra feminina e é o núcleo do adjunto adverbial. Então, aqui, ó, a palavra sociedade, que é um substantivo feminino, ela funciona como núcleo. Ela funciona como núcleo. Núcleo da locução adverbial. Núcleo da locução adverbial. Então, por isso ela está correta. Vejamos a letra E para literalmente fecharmos o exercício. O trecho a sociedade sustentável tem a função de objeto indireto. Ora, para eu ter um objeto indireto, eu preciso ter um verbo transitivo indireto. E nós vamos observar que aqui eu tenho o verbo dizer, que é um VTD, e eu tenho o é, que é um verbo de ligação. Então, eu não tenho aqui um verbo transitivo indireto para que eu tenha um objeto indireto. E nós já falamos que a estrutura, a sociedade sustentável, é uma locução adverbial de lugar. E locução adverbial, sintaticamente, o que ela é? Um adjunto
o que? Adverbial. Então, não temos nada de VTI, então a nossa alternativa está errada, nós ficamos com a letra o quê? D, de desespero, né? De desespero de errar uma dessas, correto? Então fizemos aqui uma breve recapitulação da estruturação da crase, e eu quero adiantar de que, à medida que fomos resolvendo os exercícios, nós vamos acabar vendo questões já trabalhadas teoricamente. Então a gente consegue dar uma acelerada maior. Lembrando que o objetivo aqui é resolver o exercício, né, retomando a teoria, né, com praticidade, dando os esquemas, né, para que você possa, sozinho na hora da prova, resolver qualquer tipo de exercício. Espero que vocês estejam gostando. Grande abraço, beijo forte no coração. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco com mais exercícios para vocês.